Gente, dando continuidade ao trabalho, já está aqui ao meu lado o professor Alisson, que trabalhou a redação com vocês agosto, setembro, outubro, e ele tem uma tarefa árdua, porque ele vai não apenas comentar a proposta da redação, como também vai fazer um balanço da prova de linguagens, né, na ausência do professor Jair. Então o Alisson, ele cuida disso para a gente hoje, ok? Daqui a pouco a gente volta. Fica à vontade, Alisson. Quanto à prova de linguagem, vai ser uma análise geral de uma questão, tá? Que o meu papel é comentar a temida e a vilã redação, né? A prova mais temida, porque ela é cruel, ela elimina vocês do Enem, né? Podem fechar as provas fechadas, fugiu ao tema, está fora do Enem, né? Tem que fazer o ano que vem de novo. Então é o seguinte, vou começar, né, primeiro fazendo um elogio à prova de linguagem, especificamente, que eu considero a prova do Enem uma prova muito bem formulada, de português, porque, de português não, corrigi, de linguagens, né, porque mais que avaliar a língua portuguesa, ela avalia a capacidade que a língua portuguesa pode fornecer para o aluno, para o falante do português, de fazer as diferentes leituras aí pelo mundo, desde as matérias, as outras disciplinas curriculares, a qualquer texto que circula aí, tá bom? Então é o seguinte, é uma prova bem feita, porque ela é capaz de desvincular nomenclatura gramatical de texto, tá? Ou seja, ela é capaz de cobrar do aluno, necessariamente, o uso, a aplicabilidade daqueles conceitos gramaticais aprendidos ao longo da sua formação, ok? Então, para ilustrar isso aí, o que eu pude analisar na prova de linguagem de uma forma geral é que priorizaram-se as questões voltadas mais ao campo da linguística do que ao campo da literatura, né, propriamente dito. Assim, havia algumas questões. Selecionei uma questão que eu vou comentar daqui a pouco, tá? As questões de literatura eu achei esse ano em menor número. Havia uma questão sobre o cortiço, uma questão voltada para a área de análise de quadros, que aí envolve a questão da arte, tá? Mas a maioria das questões eram sobre linguística, especificamente sobre as funções comunicativas dos gêneros textuais. E para ilustrar isso, eu trouxe uma questão aqui, que é a questão 102 do caderno amarelo de provas. Né? Nessa questão, o que havia? Havia a reprodução de um anúncio publicitário de um parque de diversões, em que aparecia lá, né, elementos extralinguísticos, como a própria enunciado da questão trata. Nós vamos considerar o texto visual, né, que faz uso das imagens, e elementos linguísticos, que é a parte verbal do anúncio. Vou pedir a câmera para aproximar aqui da imagem, só para vocês recordarem, caso alguém esteja sem a prova aí em mãos. Pronto? O que nós temos nessa imagem? 2 pés, que vão lembrar o quê? Um cadáver, né? E a identificação aqui no pé dele, noites do terror, e embaixo, quem é morto sempre aparece. Então é o seguinte, a questão ela pede aqui, o anúncio publicitário está intimamente ligado ao ideário de consumo, quando sua função é vender um produto. Então, não fugindo ao padrão de questões do Enem, né, especificamente a linguagem, eles fazem um contexto, eles já dão a resposta, se o aluno ficar atento, ele só tem que procurar lá a opção. Então é o seguinte, todo texto publicitário, o ideal dele é o quê? Vender algum produto, ou, né, uma ideia, e etc. Então, nesse caso aqui, a intenção comunicativa, já que se trata de um anúncio publicitário, é vender o que especificamente? A propaganda do parque de diversões. Prosseguindo. No texto apresentado, utilizam-se elementos linguísticos, noites do terror, quem é morto sempre aparece, e extralinguísticos, a tarja preta e os pés, remetendo à ideia de um cadáver. Para divulgar a atração, noites do terror, de um parque de diversões. O entendimento da propaganda requer do leitor, ou seja, compreender a propaganda. Qual que é a intenção? De que o leitor deve comparecer a esse parque de diversões e participar da noite de terror dele. Qual que é? Tem uma palavra-chave aí, uma relação intertextual, que faz com que o leitor compre, né? Ache graça do anúncio e compre a ideia. Vocês não, como eu já havia reiterado nas aulas, né, você deve ir para as opções já sabendo qual é a resposta. Você não pode deixar para procurar lá na letra A e ir por eliminação no Enem, isso não funciona bem.
na prova de português. Então é o seguinte, o entendimento da propaganda requer do leitor uma leitura intertextual com ditado popular. Quem é vivo sempre aparece. Né? Quem é morto sempre aparece. Qual que é o ditado popular? Quem é vivo sempre aparece. Qual que é a opção que fala isso? Letra D, o reconhecimento do intertexto entre a publicidade e o dito popular. Então, todas as questões do Enem perpassam por essa ideia de análise. Então, não fiquem, como eu já falei, né? Não é necessário que você fique buscando nas opções a resposta, porque você já tem que partir com a sua resposta pré-formulada. Aí vocês vão ver que as outras opções não fazem o menor sentido. Letra A, a identificação com o público-alvo a que se destina o anúncio. O entendimento da propaganda requer do leitor a identificação com o público-alvo a que se destina o anúncio. Isso serve para qualquer propaganda, para qualquer texto. Ele só vai funcionar se há uma identificação dele com o público-alvo. Então, isso é uma afirmação vazia em conteúdo, ela não fala nada. Tá? B, a avaliação da imagem como uma sátira às atrações do terror. Não está satirizando porque a intenção é vender a noite do terror que o parque promove. Então, como é que ele vai criticar um produto que ele está vendendo? É incoerente. Letra C, a atenção para a imagem da parte do corpo humano selecionada aleatoriamente. Vocês acham que escolher o pé para simbolizar o cadáver foi aleatório? De forma alguma. Né? É a forma como o cadáver fica exposto naqueles caixões lá do IML, né, dos institutos de identificação de corpos. E a letra E, a percepção do sentido literal da expressão noites do terror, equivalente à expressão noites de terror. Primeiro, noites do terror não equivale a noites de terror. Né? Noites do terror é um terror específico, no caso, aquele promovido no parque de diversões. Você tem a presença aí, né? Olha a diferença. Noites do terror, noites de terror. Então, o que nós temos aqui? No anúncio, você tem a presença que é a aglutinação da preposição de, mais o artigo definido o. Qual que é a função desse artigo? Definido, né? Definir, especificar que se trata de um terror específico. Qual? O promovido pelo parque de diversões. Quando eu deixo aqui só a preposição sem o artigo, o que se faz nessa situação? Você indefine, é um terror qualquer. Tá? Então, eles não são equivalentes em significado aí nessa situação. Ok? Então, tá. Então, vamos agora para passar para a vilã do Enem, a redação. A redação deste ano, né? O tema elogiável. O Ademar está me perguntando, o Ademar me coloca na esquina, né? Ele está me perguntando, desses 45 pontos da prova de português, qual que seria a margem para o aluno permanecer vivo no Enem? Não sei, né? Do grau de dificuldade da prova. Do grau de dificuldade da prova, deixe-me ver. Por que isso? Nós sabemos que depende do curso, etc. e tal. Eu acho inadmissível, me perdoe quem fez menos, né? Tirar menos de 35 pontos na prova de linguagens. Tá? Peguei pesado, né? Por quê, gente? É uma prova... Porque, sinceramente, a prova de linguagens, ela cobra leitura de um texto que foi colocado para você. E o Enem não teve essa preocupação nas questões de fazer perguntas escorregadias, com sutilezas, para o aluno escorregar. Eram perguntas objetivas, que pegavam aquela característica mais geral, o objetivo do texto. Sinceramente, se você não está preparado para identificar um objetivo de um texto simples, tem que ficar mais tempo na escola sem se preparando. Né? Principalmente quando a gente trata de textos que circulam socialmente e que o aluno tem que saber compreender para ele viver em sociedade. Tá? Então, vamos lá, porque a redação, que é a vilã, está ficando para trás. Então, vamos ao seguinte. O tema esse ano é um tema que se espera-se, a expectativa é de que o aluno dê conta de falar com certa facilidade, porque
a faixa etária que faz o Enem nasceu e vive nessa temática, que é a internet. Né? O que exigiu-se de vocês foi fazer um posicionamento crítico, como é solicitado na tirinha que aparece como texto 3 na opção. Então, o tema era o seguinte: viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. O primeiro texto, que se intitula Liberdade Sem Fio, ele aponta pelo fato de a ONU ter colocado o acesso à internet como uma necessidade básica, como saúde, alimentação, moradia, etc. O texto 2 tem um título muito interessante, curioso. A internet tem ouvidos e memória. Uma intertextualidade, com o dito popular, as paredes têm ouvido. Isso alerta o leitor para o fato de que é necessário que ele tenha cuidado com o que ele faz na rede. Ao mesmo tempo que a rede pode ser uma auxiliar, ela pode ser também aquilo que derruba. Né? A mídia ela serve para promover, quanto para desestabilizar. E o texto 3 era o texto de caráter reflexivo, com o aluno tinha que fazer uma leitura reflexiva ao longo das suas considerações. Por exemplo, nós temos ali, no primeiro quadrinho, um sujeito observando a câmera, malditas câmeras, somos monitorados o tempo todo. No segundo quadrinho, ele faz uma conclamação para quem está do outro lado da câmera, né? Pedindo para que ele se revolte contra esse sistema abusivo de controle. Só que no quadrinho 3, nós temos o que está controlando. Se nós observarmos, há uma câmera em cima dele também que o controla. Ou seja, qual que é a mensagem dessa charge? Todos nós hoje controlamos e somos controlados. Tá? E a internet é uma forma disso aí. O que vocês deveriam falar, então? Alertar sobre a ambiguidade inata da internet. Tá bom? Que é o seguinte: ela pode ser usada para o bem, ser usada para o mal. Tá? Vocês poderiam, por exemplo, alertar para o cuidado que a pessoa tem de ter ao divulgar imagens erotizadas, imagens pessoais, e, ao mesmo tempo, reiterar a importância de se fazer uso da internet para mobilizar ações sociais. A gente teve um exemplo que caiu na prova de história, por exemplo, da Primavera Árabe, né? que se começou no meio social. No Brasil, nós estamos tendo agora grandes mobilizações contra a corrupção que se iniciam em redes sociais como o Facebook. Então, como estratégia de conscientização social, vocês poderiam sugerir isso, que o governo ampliasse o acesso à rede, como está previsto na ONU, né, para que as pessoas tenham mais proximidade desse mecanismo e saibam usá-la de forma consciente. A família tem um papel importante nisso, a escola tem um papel importante nisso, de orientar os alunos o uso adequado que se pode fazer desse mecanismo de comunicação, que é a internet e as redes sociais.